Boa noite, gente. Paz do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, Marcon. Falou? No pensamento. É a máscara. Vocês com a máscara eu fico surdo. Gente, que nós já estamos sentindo aí o que Deus tem feito nessa noite. Fique com os seus olhos atentos, com os seus ouvidos olhando como de Abacuque, aquilo que Deus já está fazendo. Deus tem algo para nós nessa noite e nós não queremos atrapalhar aquilo que Deus tem. Então vamos orar. Hoje o tema da nossa ministração é dislike. Nós já vamos entender um pouco o porquê do tema, é tão atual. Nós temos visto aí algumas coisas da nossa sociedade caída, que é o que a gente sempre fala aqui. Vamos orar mais uma vez. Espírito Santo, nós estamos rendidos a Ti, como nós já dissemos nesse culto. Tudo aqui é para Ti. Se não for, nós estamos errados. Nós não fazemos este culto para nós mesmos. Nós queremos sempre pôr o Teu nome no mais alto lugar, porque é lá que Ele deve estar. Nós não queremos de maneira nenhuma queimar o Teu filme, Jesus. Nós queremos de uma maneira bem intencional dizer quem Tu és, entender quem Tu és, porque dessa maneira que nós entendemos quem nós somos em Ti também, Senhor. E é revelado tanto os nossos talentos quanto as nossas fragilidades, Pai. Então, nessa sinergia entre nós e o Senhor, nesse relacionamento, o Senhor nos cura e nos proporciona viver os Teus propósitos e aquilo que os planos e os sonhos que o Senhor tem para nós. Então, mais uma vez, Pai, apesar de mim e da Lili, que o Senhor faça que aquilo que está em Teu coração nessa noite, e que os nossos ouvidos, as nossas mentes estejam cativas a Ti, e que nenhuma distração, nenhuma artimanha de Satanás, nenhuma seta, nenhuma cilada, nenhum embaraço venha nos roubar daquilo que o Senhor tem, na medida que o Senhor tem para nós nessa noite, Pai. Nós Te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, gente. A gente vai falar sobre dislike, né? É algo que acontece muito comum, corrateiro, nas redes artificiais, né? Nos relacionamentos artificiais. Wake também, desculpe, gente. É Movie Wake. Tudo junto, misturado. Então a gente tem ouvido. Eu não acompanho Big Brother, não tenho nem tempo e nem disposição. Mas a gente escutou muito falar sobre cancelamento, né, ultimamente, como que isso tem afetado milhões de pessoas e como isso é uma corrente que acontece nas redes artificiais e que transmite na vida real, né, na vida humana. Então esse tema ele nasceu-se nessa situação já algumas semanas atrás, que algumas conversas que a gente tem tido em casa e também com alguns amigos sobre. Tem também um outro assunto que tem se falado muito sobre a comunicação não violenta. Alguém já ouviu falar? Já? Poucos? Comunicação não violenta? É um termo que tem sido levantado ultimamente no sentido do quê? Existe sim 1000 maneiras para dizer uma palavra. E depende como você diz, você pode trazer uma mensagem ou outra. E pode ser interpretado de várias maneiras. Talvez você está naquele mau dia, você é um pouco mais enérgico, você vai falar, bom dia. Né? Nossa, suou que ela está brava. Pode ser que no dia fale assim, bom dia, nossa, ela está amorosa. Então assim, vai muito daquilo que nós sentimos, nós também transportando. Mas isso é só uma pincelada, né? Hoje a gente vai falar sobre 3 situações que acontece em torno desse dislike, mas a gente vai trazer mais pelo nosso contexto real, natural, e não tem como não olhar para a palavra de Deus quando a gente vê alguma situação dita
como alguma referência em Deus, porque a gente não fala nada de nós, sempre de Deus, do que tem acontecido. Hoje a gente é tão tecnológico e digital, é uma era que é impossível de nós não sermos. É lógico que tudo tem a sua medida, mas a igreja como um todo, ela precisa também comunicar com a geração desse tempo. Então, nós vamos fazer um paralelo do digital para o real. E a galera tem mergulhado tanto na sua vida digital que ela acaba sendo... Gente, a gente vai dar umas olhadas assim, que a gente não está acostumado a pregar os dois juntos, né? Mas vai sair. E aí, só voltando aqui, a galera tem mergulhado com tanta intensidade no digital que ele acaba sendo o real. As mesmas atitudes que ela tem com um clique, ela quer ter na sua vida amorosa, nos seus relacionamentos interpessoais. E é isso que nós queremos propor nessa noite. Que nós venhamos ter o entendimento, sim, da nossa era digital, que nós temos que estar inclusos, mas também que nós não venhamos viver por uma era digital, mas nós venhamos viver por uma vida real, baseada na palavra que é a verdade absoluta sobre as nossas vidas. Tá certo? Então é isso. Então a gente vai tentar trazer em 3 esferas, né? A primeira esfera é a importância de se sentir acolhido. A outra esfera é o sentimento do dislike na vida real, né? E o outro ponto que nós fechamos, né, que é mais para o final, que nós vamos falar um pouquinho, é a consequência de sermos reavivados com o toque da fala do Mestre Jesus, né? Essas são as 3 que a gente quer trazer, né? 3 entendimentos nessa noite, como clareza. Os 3 pontos. Os 3 pontos. A importância de ser acolhido, cara. Quem gosta aqui de chegar num lugar e se sentir bem? Quem gosta? Só eu? Com café ainda. Você é louco, moleque. Faz a garrafa, é nóis. Né? Então, cara, a importância de ser acolhido. Quando eu olho para Jesus, eu não olho para Jesus tendo alguma atitude que seja cruel, que seja rejeitando algo a não ser o pecado, porque ele se faz amante do pecador. Em todas as suas passagens bíblicas, ele manifesta uma empatia pelo próximo, um acolhimento, né? O cego de Jericó gritando, esgoelando, a galera mandando ele ficar quieto. E o que ele faz? Olha, tira esse cara aí da minha palestra aí, do meu discurso aqui, que está atrapalhando o movimento. Não, ele fala, traz ele para mim. Ele acolhe. Que era tudo o que o cego de Jericó queria ser acolhido por quem? Por Jesus, porque era a esperança de ter a sua vida tocada, transformada. E foi assim que o aconteceu. E nós vemos em outros personagens bíblicos. Um que nós vamos ver, que nós vamos central da nossa mensagem hoje, é Pedro. Eu me identifico demais com Pedro. Eu me identifico demais, porque eu olho para as atitudes de Pedro e em momento nenhum eu vejo um Jesus rejeitando ele, a não ser que ele fala que rejeita não ele, mas rejeita o que estava nele, que fala, arreda-te de mim, Satanás, né? Que ele não queria deixar Jesus cumprir com o propósito dele na terra, né? Por amar a Jesus. E eu vejo ele revelando quem Jesus era. Ele revela, ele traz a revelação de quem Jesus, ele entende de quem Jesus era. E isso é o agente transformador para nossas vidas. Nós precisamos, a nossa existência depende, galera, de entendermos quem Deus é. E que os nossos erros, eu não estou aqui deliberando erro, galera, eu não estou aqui deliberando uma vida
uma conduta totalmente contrária à palavra de Deus, me entendam bem, para depois não me falarem que eu sou antibíblico. Então, cara, não é isso que ele está deliberando, e nem eu quero deliberar aqui, mas em todas as, eu vejo Jesus, eu vejo Pedro, entendendo quem Deus é, e entendendo o fator acolhedor de Deus, afetivo de Deus por nós, e nós dependemos, a nossa existência depende disso, porque nós fomos ensinados na meritocracia. A gente faz bem, a gente recebe por aquilo que a gente faz. Às vezes eu erro com os meus filhos nesse tempo, entendendo tudo isso. Às vezes você faz isso que eu te dou isso. E fizeram isso conosco, e talvez perpetue pelas próximas gerações esse tipo de ensino. Mas Deus não é, jejua que eu vou te dar. Não que a gente não tenha que jejuar. Lê a palavra que eu vou te ensinar. Nós temos que ler para ter fé, porque a palavra fala que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Mas não está condicionado a leitura à aceitação de Deus em nós, o braço acolhedor de Deus. Vocês estão me entendendo? Estou sendo claro? E nós precisamos de clareza nessa noite. Sim, o acolhimento, né? A gente é acolhido desde quando a gente nasce, no seio da nossa mãe, né? E o primeiro contato de um recém-nascido com a mãe é fundamental, e mesmo sem ensinar, ele caminha até o seio da mãe para ter esse contato acolhedor, né? E a gente tem visto, só um parênteses, que hoje, por conta da tecnologia, as mães têm perdido esse elo de acolhimento com um bebê bem, né, recém-nascido, e essa falta de olhar e de acolhimento tem gerado percas de vínculos e percas de personalidade nessa geração de hoje, né, que tem nascido nessa era. Terminamos esse ponto de acolhimento. Vamos lá. O sentimento de dislike na vida real. Quem nunca teve sentimento na vida? Acho que quase sempre, assim. Independente da idade, isso passa pelo coração desde a Mirella, desde o Benjamin, comigo, com o Ricardo, com pessoas mais idosas. É um sentimento que vem e tem entrado de uma maneira tão sorrateira nas nossas casas que a gente não percebe, né? É muito fácil um exemplo, tem um relacionamento de amizade, né? Jovens, porque jovens às vezes falam um pouco demais, se expressa demais, compartilha segredos demais, até o que não deve, que deve. Tá. São amigas, BFF, é nós. Aconteceu uma situação pontual, desentenderam. O que eu sei da minha amiga ou do meu amigo, logo eu compartilho com uma outra pessoa, de descobrir, né? Isso não é correto. E aí eu deixo de seguir ela nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn não, que é só para LinkedIn é só para Twitter. Qual mais? Tem um outro novo agora, né, amor? Como que a gente está vendo hoje? Clubhouse. Isso aí também a gente viu hoje. É a nova tendência. No WhatsApp eu vou bloquear ela, né? Ela não vê os meus status. Ou então eu vou criar uma página lá no Instagram de publicação só para os meus melhores amigos, e ela eu vou excluir. Entende? Né? Tá. E aí, isso é com clique que a gente faz. Ninguém está nos vendo. Ninguém está ali, olho no olho, né? Eu falo, quero ver a gente ser jovem como a gente era lá atrás, né, Bill? Lá atrás. Vou te pegar lá na porta da saída da escola. Era assim que a gente resolvia, gente. Tudo bem que eu era bem medrosa, né? Ainda bem que eu nunca fui briguenta, graças a Deus. Mas a gente sempre anda com amigas que são assim, então a gente sempre é protegida, né? Lógico, quem é esperto é assim, eu era. Então vai. Aí você vai lá e desclica, bloqueia, faz tudo. Não clique lá. Ninguém tá te vendo no seu celular. Só que a gente transfere isso para o nosso mundo natural.
Quantos relacionamentos nós temos descurtido e propósitos estão sendo anulados? É o que eu tenho pensado, sabe, ultimamente. Quantos relacionamentos têm sido desfeitos por situações pontuais, sem que não tenha conserto? E vocês às vezes anulam um propósito de eternidade, porque a gente vai se encontrar no céu, gente. Não adianta que é só discutir aqui, que cada um vai para um céu diferente. Bom, eu acho que a gente vai para um único céu. Eu aprendi assim, né? Lascou. Então, a gente está aqui neste mundo para aprender e viver em comunhão, em comunidade. E é lógico, a gente entende que a tecnologia ela veio para fomentar e para avançar o reino de Deus, mas ele também é sorrateiro em algumas situações. A gente começa a desenvolver comportamentos das mídias na nossa vida pessoal. Vida real. A gente não resolve questões. Eu nem digo de relacionamento de amizade, mas e com pai e com mãe? Por algumas situações que eles não curtem que nós fazemos ou que nós pontuamos, nós os cancelamos das nossas vidas e participar daquilo que nós temos feito. Isso também é você deixar, né, de seguir ou de curtir a sua família. Será que a gente tem feito isso como filhos? Né? Às vezes a gente tem essa tendência, é muito mais fácil colocar o sol sobre a peneira, né? Não, ao contrário, né, amor? Entendi. Tá, peraí, deixa eu pensar. A Bíblia fala, não coloque o sol sobre a peneira, é isso, não, né? Não, se deixa o vosso sol Como que é? Então se pôr sobre a vossa ira. É isso aí, gente. Não deixa o sol se pôr sobre a vossa ira. Por quê? A gente tem essa tendência de fazer isso sempre. Não ria, Juninho. Ela pegou minha unção. Olha lá. Dos ditados, tá ligado? Bom, eu melhorei agora foi pra ela. Então a gente tem essa tendência de não resolver questões. E logo, tapar o sol com a peneira, é bem isso que eu queria falar. E logo. Obrigado, amor. Você é 10. Obrigado, Karina. Tapar o sol com a peneira, não tem como. Não mesmo. E o que acontece é bem isso. Então, assim, a gente tem esse comportamento destruidor. E aí, dentro de casa, a gente tem uma situação de desentendimento. A gente passa semanas sem falar com nossos pais. Eu vou te contar uma experiência pessoal que eu tive, né? Isso mudou muito a minha vida, assim. Isso já fazem 21 anos. E isso ecoa como se fosse hoje, né? Eu sempre falava todo dia para minha mãe, boa noite. Boa noite, dorme com Deus. Levantava de manhã para ir para a escola, ia lá, falava, mãe, tchau, fica com Deus, indo para aula. Eu estava azeda no domingo, quem nunca, azedaça, não falei boa noite. De manhã eu saí correndo para ir para a escola atrasada. Não falei nada. Isso foi numa segunda-feira. Chego em casa da aula, minha mãe não está em casa. Aí a gente recebe a notícia que ela passou mal, estava internada. Tá, então, ela vai voltar para casa, né? Está internada. 2 dias depois ela vem a óbito. Ela faleceu. Eu vivi com esse peso durante muitos anos. De falar, por que eu não fui, eu não voltei e falei? Por quê? Então, assim, gente, a gente precisa viver o hoje. Hoje nós estamos aqui. Pode ser que daqui 5 minutos o Senhor te recolhe, o Senhor te leve. Ninguém é eterno, ninguém é para sempre. E você, a dificuldade não é quem falece, é quem vive o luto. Porque você viver o luto com remorso é terrível, é o pior fardo que tem para uma pessoa. Então a gente precisa resolver questões. Filhos, honrem seus pais. Vocês precisam sim falar, olha, eu não gostei de tal coisa, não me chateei com tal coisa. Traz isso para a luz. Sabe? Converse com seus pais. Mas não permita com que vocês retirem o brilho do amor pelo pai e pela mãe de vocês. Ruim ou bom, você nasceu nessa família.
não tem outra. É essa. Aceita que dói menos. Não é? É assim. Então, honre seus pais. Amem eles. Porque como Viveiro fala que demorou muitos anos para eu entender. Porque é aquilo, quando você acredita numa mentira, para ela ser desconstruída dentro de você é muito mais difícil. Então, assim, às vezes nós acreditamos em mentiras que são construídas dentro de nós que a gente não tem noção. E criam castelos. E para esse castelo ser desconstruído só com o amor de Deus. Então, assim, é algo que eu falo muito em casa. A gente não precisa ser aniversário para dar presente, almoçar comida gostosa de domingo. A gente fala que a gente se ama quase sempre. A gente reconhece que a gente está errado. Porque eu acredito nisso. Sabe? Não, às vezes a gente perde muito tempo de bico um com o outro dentro de casa do que sentando, dando risada juntos. E depois que passa, gente, não adianta a gente pensar, eu poderia ter feito, eu deveria ter feito. Por que que eu não fiz? Por quê? Então, vamos curtir mais a vida. Seja mais leve. Curtem mais pessoas. E eu falo de Pedro porque eu acho que Pedro ele evidencia muito de nós mesmos, né? É lógico que eu sou bem enérgico nas coisas que eu falo, do jeito que eu sou, mas eu acho que ele representa grande parte da igreja, Pedro, porque ele é um cara que fala sem pensar. Quando de nós não falou besteira sem pensar? Por mais do caráter de cada um, seja ele mais tímido ou mais extrovertido possível, algum dia você falou alguma besteirinha sem pensar e você falou, puxa vida, falei fezes, né? Não é verdade? Vem logo na cabeça da gente, dei mancada, queimei meu filme, ou pior, igual a gente fala aqui, né? Queimou o filme de Jesus. Pior do que queimar o nosso próprio filme é queimar o filme de Jesus, né? Cara, impulsivo. Quem nunca foi impulsivo? Outra, promete e não cumpre. Quem nunca é uma palavra muito forte, né? Mas eu acredito aqui, cara, que se a gente pedir para levantar a mão, quem prometeu algo e não cumpriu, comprometeu, eu acho que a gente teria 99,9% do auditório erguido a mão. E de casa também. Cara, porque a gente é assim, mas Deus não é. De maneira nenhuma. A palavra certifica as nossas vidas de que Ele é um Deus de fidelidade, de palavra. Se Ele cumpriu, Ele vai prometer, ou Ele vai fazer, desculpe. Aí ó, começou a cara, e às vezes a gente e Pedro no maior atitude de efetivação da aliança dele com Jesus, diante daquilo que Jesus já tinha mostrado para Pedro, que Pedro já tinha revelado de Jesus, o que ele faz? O que Pedro faz? Ele nega. É uma traição, porque ele tinha testado para Jesus que, você é louco, Jesus, aqui é, fechamento, moleque. Aqui nós vai contigo até a hora que você vai para a cruz, porque na hora que você vai para a cruz, não foi isso que Pedro fez? E Pedro, e Jesus pegou seu smartphone, foi lá no seu Instagram, falou assim, Pedro deu mancada comigo, falou que ia comigo até a cruz, e não foi. A hora que Judas deu um beijo no meu rosto, muvuca, cada um, perna para quem tem, cadê Pedro? Não, a Bíblia fala que quem estava com Jesus
na hora da crucificação? Quem estava próximo de Jesus? João. Era isso, Juninho? Estou em dúvida, hein? Estou zoando. Só tinha um discípulo de 12, porque o outro de 11, porque o outro já tinha tirado sua própria vida. Cara, e nem por isso Jesus foi lá. Esse grupinho do WhatsApp aqui, esse grupinho dos meus discípulos aqui, tá zoado. Vou procurar outros discípulos, né? Tá excluído. Ó, galera, devido a demandada aí na hora da crucificação, eu vou desativar o grupo em meia hora aí, esse grupo já não existe mais. Já pensou se fosse assim com a gente? E por que a gente faz isso com as outras pessoas? Se tem algo que há um poder, e o Giovanni falou aqui no dia, eu acredito, da macro, o culto de macrofesta, que era a unificação da fé. Se tem algo que Jesus trabalha em nossas vidas, é para nós sermos um. Porque tem um capítulo inteiro de João, que é Jesus orando a nosso favor, e grande parte desse capítulo, o que ele ora? Assim como eu sou um em você, no Senhor, e o Senhor é um em mim, eu oro para que Ele seja um em nós, e para que nós sejamos um nele, e aí vai, escorrendo. Cara, esse é o ano da fé, eu não tenho dúvida disso. É um ano onde que Deus fará muitos milagres. Mas para que Deus faça algo em nossas vidas, existem algumas coisas que a gente precisa praticar dentro da fé. E uma delas é a unidade. É não dar dislike na hora que o cara erra com você. Porque se Jesus fosse tirar a gente da sua lista de amigos, nós já tínhamos ido fazer a tempo. Porque não é pelo que nós fazemos, mas a graça que nos alcançou tem que nos transformar, e tem que, consequentemente, alcançar o meu irmão. E nós temos vivido dias onde o diabo tem trabalhado, cara, para que a igreja seja polarizada e desunida, porque polarizando, cada um busca os seus próprios interesses. Nós vemos isso na onde? Na política. A política ela é totalmente polarizada. Por isso que tem um monte, inúmeros, eu não sei nem quantos tem partidos políticos no nosso país. Sabe quantos que tem nos Estados Unidos? 2. Democratas e republicanos. Então, cara, o reino de Deus é para nós estarmos unidos, é para nós andarmos na unificação da fé, é para nós promovermos, e não há milagres sendo realizados se nós não estivermos andando na mesma linguagem, na mesma visão. Não existe, cara. A fé não existe. Não existe fé para mover tantas outras coisas, não só milagres sobrenaturais, se nós não estivermos unidos. E a gente vai entrar agora no meio da nossa mensagem mesmo. Vamos ler João 21, do 15 ao 17. Pode ler? Pode. Eu leio ou você lê? Não, eu vou ler. Então lê. A Bíblia diz assim, João 21, versículo 15. Depois de terem comido, olha aí, mesa, proximidade, unificação da fé, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? E ele respondeu: sim, Senhor. Sim, o Senhor sabe que eu o amo.
E Jesus lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu te amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus. Olha a comunicação aí não violenta que nós falamos no início, né? Jesus querendo fazer com que Pedro entendesse o que era amar a Jesus. E Pedro fica triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: Senhor, sabe de todas as coisas, sabe que eu o amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Então vamos lá. Então nesse ponto a gente tem a primeira, né? Nós falamos lá de acolhimento. Você percebe que Jesus ele aparece 3 vezes, né? Como fala no texto. E a terceira vez ele se revela, senta à mesa. Ops, só não. Olha só. Tá acontecendo um babador? Tá furado. Então vamos lá. Daí ele volta, se revela. E Pedro já sabia que ele era o mestre. E naquele momento de mesa, porque a mesa é lugar de concerto, né? Se você for olhar a mesa, sempre traz esse conceito. Por isso que a mesa tem caído tanto no desuso hoje. Porque você come com o celular na mão, você come assistindo televisão, você come no seu home office. Mesmo estando no seu home office, pare para almoçar, pare para comer, né? Tire um tempo para se alimentar, mesmo sozinho. E aí vem a palavra acolhedora. Se fosse eu iria falar assim para Pedro: Pedro, você me disse que você não iria me trair. E logo que você se sentiu coagido, você vazou e ainda mentiu. Você foi filho do diabo porque você mentiu. Porque é lógico que a gente é assim. Só que aí a gente se depara com um mestre que traz uma palavra que acolhe, que transforma, que cura. E ele fala assim para Pedro: Pedro, tu me amas? Gente, o pior confronto não é você ser confrontado no seu erro, mas é você receber o amor de uma pessoa. É você receber o amor de Deus. Porque quando o amor de Deus ele entra em nosso coração, nós não somos mais o mesmo. Não existe constrangimento maior e arrependimento maior quando o amor de Deus entra aqui dentro e fala: o amor, né? O amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Esse é o amor. Paixão dura 6 meses. Amor é relacionamento. Relacionamento é uma via de mão dupla. Eu deposito, eu retiro, eu deposito e eu retiro. E aí, né, ele se aproxima de Pedro e pergunta se Pedro o amava. Uma impressão que eu tenho agora, ouvindo a Lili falando, é que nós vemos a pessoa fluindo naquilo que Deus, nos dons e talentos que Deus deu para ela, e a gente fala: olha que legal, olha que bacana, né? Tá crescendo. E quando ela erra, a gente esquece tudo aquilo que Deus estava construindo na vida dela. Eu vejo isso na vida de Pedro, e Jesus não anulando aquilo que Deus estava construindo na vida de Pedro, porque Pedro revelou que Jesus era o Filho de Deus. Não revelou? Isso não é dom de Deus? Isso não é fluir naquilo que Deus estava construindo na identidade de Pedro? Mas ele nega Jesus.
Ele errou contra Jesus. E eu não vejo Jesus falando: caraca, como é que pode o cara falar que eu sou filho de Deus e agora me nega, foge da minha presença? E às vezes a gente faz isso. A gente esquece tudo aquilo que Deus tem construído na vida da pessoa. Então que a gente aprenda um pouquinho aí de que nós somos falíveis. Não é porque nós estamos aqui atrás desse púlpito que nós somos os melhores. Talvez aí tenha melhor do que nós, dois juntos. Mas nós somos falíveis. Nós temos que entender isso, somos vulneráveis. E às vezes entender a nossa vulnerabilidade. Obrigado. Não te faz menos homem de Deus ou menos mulher de Deus. Não foi assim com Elias? Elias matou 300 profetas de Baal. Em seguida ele foi para a caverna, com medo de Jezabel que queria matar ele. Olha. E Deus vai lá, visita ele, tira ele de dentro da caverna e fala: cara, você é profeta, meu velho. Vai. Então, quando nós temos revelação de quem Deus é, quando nós entendemos como Deus se move em nós, Deus, ele vai haver uma propulsão nos nossos talentos, vai, naquilo que ele tem, na identidade que ele tem nos dado, mas vai haver confronto das nossas vulnerabilidades. Agora foi. Vai haver confronto, e nós temos que estar abertos para esses confrontos. Seja o próprio Deus, através do seu Espírito Santo, falando no nosso coração, ou seja um irmão nosso. Não é verdade? Mas não, se não for Deus descendo aqui na terra, pá. Então, se liga aí. O dislike recebido por Pedro, não porque os outros fizeram, mas porque ele mesmo o fez com ele. Existe um dislike que é da galera de fora, mas existe um que é muito mais prejudicial quando somos nós mesmos que damos um dislike para nós mesmos. Vem do nosso interior. Quando nós não falamos: eu não sou apto para isso, eu não tenho condições para realizar isso, eu sou isso, eu sou aquilo, e nós vemos isso na vida de Gideão. Na verdade, quando Deus chama Gideão, o que ele fala? Um monte de parada que não dava direito dele ser o cara que salvaria o povo de Deus naquele episódio dos 300, né? E Gideão fala: não, eu sou isso, eu sou aquilo, e isso é muito prejudicial para nós. Quando nós temos nós olhamos para nós mesmos, nós não vemos aquilo que Deus vê. As pessoas não verem aquilo que Deus faz em nós e tem construído em nós, às vezes nos gera alguns sentimentos ruins. Mas eu vou te falar, velho, se você tiver convicção daquilo que Deus tem feito em você, pouco vai te importar. E tem que pouco importar mesmo. A não ser que você esteja errante. Aí não, aí você tem que se importar. Mas se você está cumprindo com aquilo que Deus tem, e as pessoas não entendem, e vai ter pessoas que não vão entender mesmo, cara. Foi assim na vida de José, não foi? E ele deu um dislike para ele: não, eu acho que esses sonhos meus aí, tá tudo, acho que é da minha mente mesmo, né? Eu tô querendo mandar nos meus irmãos, nos meus pais, tô querendo mandar em todo mundo, eu sou manezão mesmo, eu vou parar por aqui. Não, cara. Ele sabia, ele tinha convicção daquilo pelo qual Deus tinha o chamado e tinha forjado no caráter dele. E ele foi prosseguindo da cova de escravo, chamado de adúltero, foi indo, e aonde ele passava, em meio às suas adversidades, o que acontecia? Ele prosperava, fazia o lugar prosperar. Então, não dê um dislike para você mesmo.
Porque Deus nunca vai dar um dislike para você. E se Deus confiou em você como Ele tem confiado em mim e você, em nós todos como igreja, nós devemos, e é nossa obrigação, permanecer firmes naquilo que Deus já nos revelou, das coisas que Ele tem feito em nós. Se eu olhar para 5 anos, para 10 anos atrás, para 15 anos atrás da minha vida, me dá força para eu seguir para mais 5, para mais 10, para mais 15 anos da minha vida, com Deus, porque eu sei bem o que eu era sem Deus, e por várias vezes, vai vir sentimento aos nossos corações, nos tirando aquilo que Deus tem realizado, porque eu já senti isso também. Nós não somos melhores que ninguém, somos, como diz o nosso pastor, comedores de arroz e feijão, como todo mundo. Então sentimentos ruins virão, querendo anular o que Deus já tem construído, e o pior dislike que nós podemos dar é para nós mesmos. E para finalizar, vamos ler 2 Coríntios 12, 9, que fala assim: mas ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. E para finalizar nisso, Paulo teve a revelação do próprio, sem andar com Jesus, de que o quê? Jesus insiste em dizer: seja vulnerável, se permita errar, não é viver errante, não é achar desculpa, não é isso, é você se perdoar. Talvez lá quando Jesus fala pela 3ª vez: Pedro, você me ama mesmo? Naquele momento Jesus queria que Pedro entendesse que o que? Olha, pode ser, Pedro, que você não me ame todos os dias, pode ser que tem dia que você vai me prestar o culto racional, Pedro, pode ser que no dia mal você vai querer me abandonar, mas não esqueça que eu te amo. Porque a gente tem um péssimo hábito de querer mostrar para Deus que nós somos fortes, quando a gente precisa ser fraco. Tem situação que a gente não tem que falar: não, Deus quis assim, né? Não, tem situações que vêm, que o próprio inimigo coloca para nos derrubar. Nós temos uma escolha: nos achegarmos a Deus, nos debruçarmos no seu colo acolhedor, assim como Davi fala tanto: debaixo de suas asas eu me sinto seguro. Deus tem para nós um lugar de proteção e segurança, mas só quem se sente vulnerável pede socorro. Só quem se sente fraco pede ajuda. É igual uma pessoa que está com doença, ela só procura o médico quando ela está com sintomas terríveis. Às vezes os sintomas iniciais começam, mas ela não presta atenção, ela não para se olhar. Talvez o desânimo de você levantava todo dia pela manhã para orar, 5 minutos, começa a mudar esse comportamento. Talvez você era aquela pessoa que levantava de manhã, pegava o celular para ler o seu versículo do dia. Hoje você já pega o seu celular, já vê a mensagem de ontem à noite que você não viu ontem à noite. Você inverte as situações. Você deixa de fazer aquilo que era bom para o seu espírito e começa a alimentar a sua alma. É necessário que a gente reconheça que nós somos vulneráveis. Ser vulnerável não é ser imaturo.
é ser como criança. Quando precisa de ajuda, vai para o pai e para a mãe e fala: eu preciso disso. É quando uma criança se sente coagida, ela procura a sua referência, onde quer que ela esteja. Mesmo se os seus pais não estão lá, ela vai procurar pessoas de referência que ela possa pedir ajuda. Porque nós somos assim. Nós precisamos pedir ajuda e falar das nossas necessidades. Pedro, ele mencionou, né, que ele ficou triste por conta daquilo. Perguntar 3 vezes. Mas naquele momento que ele reconheceu o seu sentimento, Jesus fala: então vai, agora você pode cuidar de pessoas. Porque quando nós não olhamos para nós, primeiramente, a gente não consegue olhar para o nosso irmão que está do nosso lado. Não tem como eu cuidar e promover o Ricardo se eu tenho meu chicotinho pessoal e eu me castigo todos os dias. Temos que ter uma vida leve. A vida com Cristo é um fardo leve. A vida sem Cristo é um fardo pesado. Então, se você tem andado, até você de casa tem andado com um sentimento de sobrecarregado com fardo, certamente você tem carregado coisas que Deus não pediu para você carregar. E muitas delas são sentimentos e palavras não ditas. Que nessa noite você possa entender o amor revelador do Mestre. Que a fala do Mestre, ela reaviva os nossos corações. Quando Jesus fala conosco, basta uma palavra. Basta uma palavra para que você venha ser reavivado. E nessa noite você vai sair daqui reavivado. Porque o mesmo Cristo que morreu ontem, vive hoje e habita em nós. Só para ilustrar um pouco isso que ele está dizendo, eu vejo muito isso na vida de Isaías. Isaías teve a revelação de quem Deus era. Ele viu o trono, anjos voando, declarando que Deus era santo. Ele falou: nossa, que loucura, velho. E ao mesmo tempo ele expressa a vulnerabilidade dele. Ele é vulnerável diante daquilo que ele viu, diante da glória que os olhos dele viram. Ele disse: quem sou eu para estar vendo isso? Eu moro no meio de um povo de lábios impuros, e o meu também é igualzinho deles. Estou aqui só exemplificando, gente. E quando ele termina de dizer isso, quando ele mostra as debilidades dele, a fragilidade dele, o que o anjo faz? O anjo tira a brasa do altar e toca a vida dele. Quando toca a vida dele, transforma. É a mesma coisa que a voz de Jesus no coração de Pedro. O que seria se Jesus tivesse dado um dislike para Pedro? A nossa história talvez não seria a mesma. Porque a primeira pregação de Pedro foi 3.000 almas. Isaías, quando foi tocado, foi transformado, saiu a profetizar. E ele vê. E quando Deus nos toca, nós temos a revelação de quem Deus é, de quem nós somos, e Deus nos toca, nos transformando. Ele nos impulsiona no propósito que Deus tem para nós. Que Isaías vê Deus falando: quem há de ir por nós, a quem enviaremos? Naquele mesmo momento, Isaías se sente apto e fala: eu irei. Você é apto. Nós somos aptos a cumprir com aquilo que Deus nos prometeu, porque Ele está nos tocando, Ele está mudando a nossa história. Tem perguntado para nós se nós o amamos, e nós temos entendido que de fato é amar a Jesus. Fique de pé.
pé no seu lugar. Que o Senhor nos fortaleça dia após dia, e que essa palavra gere em nós frutos para a glória do Teu santo nome, e que nós venhamos sim percorrer caminhos que o Senhor tem preparado para nós. Que nenhum impedimento, que nenhum sentimento mal, ou que não provém do reino dos céus, do reino de Cristo Jesus para com as nossas vidas e da Tua palavra, nós rejeitamos e Te pedimos, nos ajude, e que a unção dessa palavra venha nos capacitar a dizer sim, sim, diante de muitos nãos que nós poderíamos dizer, mas que nós venhamos dizer sim, porque nós estamos comprometidos com a Tua palavra, com quem Tu és e com o Teu amor, em nome de Jesus, amém? Você recebe essa palavra? Recebe a unção que ela carrega, recebe a semente que dará na sua vida e na minha, para que a comunidade seja edificada por Cristo Jesus e o reino dos céus seja estabelecido, não só em nós, mas em todos aqueles que estão ao nosso redor, amém? Pai, em nome de Jesus nós oramos agradecidos. O Senhor nos fez algo surpreendente em nossas vidas nessa noite, e nós veremos os frutos, escolheremos os frutos da semente que foi plantada em nosso coração. Nos ajude a regar, nos ajude a cuidar de tudo aquilo que o Senhor fez aqui, da forma que o Senhor está nos dando, da construção que o Senhor está fazendo em nós, eterna, e nós veremos e provaremos dos frutos daquilo que o Senhor fez aqui nessa noite. Eu oro declarando a sua cobertura para cada jovem, para cada adolescente, os guarde até, porque a Tua palavra diz isso, que o Senhor guarda a nossa saída e o nosso retorno, e que essa semana seja uma semana surpreendente, vivida no Teu amor, em nome de Jesus, amém? 1, 2, 3, glória a Jesus.